escuto de alguns empresários o seguinte: poxa, recursos humanos, benefícios, convenção coletiva, acordo coletivo, sindicato dos colaboradores muito forte na demanda de novos benefícios, etc. Claro, tudo isso é custo. Só que você tem uma diferença entre custo e o que você recebe com o investimento daqueles valores. Então, esse é um cuidado cíclico que a gente tem muito importante. Não pode ser visualizado somente como uma despesa da empresa, mas como investimento nos recursos humanos. E está provado aí em outros setores, não vou dizer que sejam mais ou menos competitivos que o nosso, mas tem setores que benefícios fazem toda a diferença para um colaborador escolher uma empresa ABC. Então, vocês veem o nível de complexidade desse equilíbrio. Equilibrar investimento, equilibrar aplicação de novas ferramentas. Então, nós nos preocupamos em trazer especialistas nessa área. Então, queria convidar a Renata Cimatti para fazer essa apresentação. Ela é representante da Velo, ela é da Velo, e a Velo ela é uma empresa especializada em análise de tudo que vocês possam imaginar, de todos os tipos de seguro, de todos os benefícios. Então ela vai contar um pouquinho aqui de alguns pontos que podem ser muito importantes para vocês. Porque, em primeiro lugar, de novo, mudamos muito nosso comportamento social. Mudamos muito. Antigamente ninguém falava que um processo não trabalhista puro, como não pagou férias, FGTS, não. Processos trabalhistas de decisões de executivos. Se falava sobre isso. Hoje é um risco enorme. Hoje você pega uma empresa que eventualmente tenha prejudicado terceiros, esse terceiro, quando faz a reclamação em cima da empresa, a empresa vai procurar o responsável dentro da empresa. Não é mais o CNPJ sozinho. É o CNPJ e o CPF daquela pessoa que ocupava aquele cargo. Então, muitas coisas são novidades e ela vai trazer um pouquinho disso para a gente, tá bom? Prazer, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço pelo convite, Lascos. Bom, gente, boa tarde. Já conversei com alguns de vocês, como o Lasco colocou, meu nome é Renata Cimatti, tá? Eu sou advogada, então trabalho, tenho mais tempo de direito do que na área de seguros. São mais de 15 anos atuando como advogada, fui defensora pública, exonerei. Me apaixonei pelo segmento de seguros, mas eu entrei para esse segmento muito nisso que o Lascos acabou de trazer. Eu fui entendendo que existiam algumas brechas de mercado, onde as pessoas não conheciam, enfim, algumas ferramentas, não conheciam de fato seus direitos, E aí foi onde me apaixonei por uma área onde eu vi um mar azul, um oceano azul de oportunidades. A gente está muito acostumado com o seguro de uma forma muito fechada, cotação, preço, e a gente entendeu que seguro ia além disso, Então a Velo ela vem como uma consultoria financeira, e é uma consultoria mesmo, Eu falo assim, fechar ou não uma pólice de seguro é o de menos, desde que a gente entenda todo o contexto do porquê daquele benefício, porque na verdade seguro é isso, tá? Benefício. Bom, vamos lá. Já contei um pouquinho para vocês, então eu tenho 4 formações, algumas especializações, mas acho que o mais importante para vocês é isso. São mais de 10 anos de atuação na área de seguros, com mais de 15 na área jurídica, tá bom? Então, trouxe para vocês alguns dados que são importantes para vocês terem uma ideia. Dentro do segmento, de vocês, segmento de transportes, 8,5% das ações trabalhistas que a gente tem corresponde hoje ao setor de vocês. Tá? Então, dentro dos 100% que a gente tem, esse dado está dentro do próprio GOV, no panorama do setor de vocês. A gente tem 8,5% de ações, dentre as 100% das ações que a gente tem, e a maioria dentro do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, ou seja, segmento bem visado para processo. A gente tem, enfim, alguns riscos que agravam. Então, quando a gente pensa na falta de seguro, por exemplo, na falta na prevenção, tanto da parte de acidentes como de doença ocupacional, isso agrava em 25% o aumento da demanda judicial dentro do segmento de vocês. Então, a gente tem alguns seguros que são obrigatórios, eu comecei com alguns dados para vocês, a gente tem alguns seguros que são obrigatórios, e esses seguros, para vocês terem uma ideia, tá? O seguro de vida em grupo, que é um seguro dentro da convenção coletiva, a gente vai falar um pouquinho sobre isso já já, esse seguro, a falta dele dentro desses 8,5% de ação, representa 88%. É muito grande. Ou seja, o não cumprimento da convenção coletiva, e aí assim, eu não sei se todos entendem o quanto a convenção coletiva ela é importante. A nossa lei Magno, que a gente tem de
principal lei, né, dentro do nosso país, hoje, na nossa ornamentação jurídica, é a Constituição Federal, certo? A própria Constituição Federal tem uma frase em vários artigos que diz assim: salvo disposto em convenção coletiva. Ou seja, a convenção coletiva é como se ela estivesse acima da Constituição Federal. Então, para vocês que trabalham com essa parte de RH, é muito importante vocês entenderem a força que a convenção coletiva tem hoje, né, dentro da ornamentação jurídica. Então, o fato de não cumprir a convenção coletiva, e eu não estou falando só da parte de seguro, gente, a convenção ela prevê diversas coisas. O fato de não cumprir agrava em muito as ações judiciais. Tá? Então, quem não cumpre convenção coletiva tem diversas sanções. Outro seguro que é obrigatório para o segmento de vocês, tem certeza que vocês sabem disso, é o seguro de acidentes pessoais. Né? E aí a gente tem o segmento de transporte, isso muito factível. E o seguro de responsabilidade civil, ele não é um seguro obrigatório, porém ele é um seguro mandatório. Foi o que o Lascos acabou de trazer. A gente está tendo hoje muitos processos por tomadas de decisão, mas a gente também tem questão de erros e omissões que também geram processo. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso já já, tá? Então, começando pelo seguro de vida em grupo, trouxe aqui um exemplo para vocês da Fresp. Eu sei que a maior parte de vocês trabalha com a parte de fretamento, então, consequentemente, está dentro. Então, apenas uma ilustração. É bem claro dentro da convenção coletiva, né, o que é que tem de obrigatoriedade dentro da parte de seguro de vida em grupo. Tá? Eu falo assim, então, lógico, né, todas as convenções coletivas hoje, eu não desconheço convenção coletiva de todos os segmentos que não tenha pelo menos uma obrigatoriedade de seguro de vida, seja assistência funeral. Tá? Todas têm hoje. Então, a gente tem essa daqui, por exemplo, é uma convenção de 2025 2026, já estabelecida com obrigatoriedade. Eu tenho certeza que vocês têm hoje, né, dentro da empresa de vocês, essa parte de seguro ativo. Mas é importante entender o quanto isso agrava, caso não tenha cumprido 100% o que está escrito em determinação. E por que estou frisando tanto isso? Porque é muito comum, gente, quando a gente vai contratar hoje um seguro de vida em grupo, a gente olhar para preço, a gente olhar para o que o corretor conversou com a gente, falou, ó, tem um monte de coisa aqui, isso aqui é muito bom. Perfeito, pode ser que seja. Só que a gente tem que tomar muito cuidado se todos os itens que estão sendo colocados dentro da convenção coletiva estão sendo, de fato, respeitados. Porque, às vezes, está falando lá, por exemplo, que tem que ter, sei lá, uma assistência funeral que cobre um valor X. E aí, essa é a única coisa que o seguro que vocês estão fazendo não tem. Aí, para tristeza, vai lá e falece um funcionário. E aí, justo o item que a gente não tinha, era a única coisa que não tinha. Tinha um monte de coisa a mais, só faltava isso. É o que estava previsto, que era obrigatório. O que acontece? Ação, agravo, né, com relação ao não cumprimento. Mas, Renata, tinha, não bateu o valor. Gente, de novo, força de lei acima da Constituição Federal. Não tem a questão de, mas só faltou isso, mas é um pouquinho a menos. Então, assim, não existe um impeditivo, a convenção coletiva ela não pode obrigar a empresa a fazer, por exemplo, um seguro exatamente igual ao que está na convenção. O que eles pedem na convenção é o mínimo. Então, tem que ser exatamente aquilo ou algo melhor. A questão é cuidado com algo melhor para ter certeza que realmente preenche todos os requisitos. Renata, tenho dúvidas com relação a isso. Não sei se está certo ou se não está. Tenho uma novidade para vocês daqui a pouquinho. Vou me colocar à disposição para tirar as dúvidas de vocês e orientar vocês com relação a isso, tá bom? Então, vamos lá, né? As consequências do não cumprimento. Ações trabalhistas, a gente já falou. E aí, assim, o que é legal contar para vocês? Que o judiciário, ele já enxerga com bons olhos as empresas que atendem às convenções coletivas. Além de ajudar a diminuir a questão da sanção, da pena que vai ser aplicada, todo o valor que foi pago por meio de seguro, ele é descontado do valor final. Se tiver, por exemplo, alguma coisa a ser paga para o funcionário ou para a família, o valor que foi pago por meio de seguro é abatido. E isso está pacificado, não existe nenhum juiz que trabalhe de forma diferente, nenhum desembargador que mude esse tipo de sentença. Então, isso é importante vocês saberem. Quem trabalha dentro da convenção, quem tem seguro ativo, automaticamente, numa ação trabalhista, tem os valores, né, da convenção abatidos lá ao final. As penalidades judiciais, né? Enfim, exatamente esse risco que a gente tem, porque o inverso também é verdadeiro. Então, se eu tenho um abatimento no valor final da ação, eu também posso ter um agravo, como se fosse uma multa pelo não cumprimento, por não estar seguindo a convenção coletiva. Então, quando a gente pensa em penalidades, é isso.
Se o juiz entender que estava coberto, que estava ok, inclusive já indenizou, ele desconta do valor. Se ele entender que não tinha, ele vai lá e agrava esse valor também, tá bom? Sem contar a questão da credibilidade. É muito ruim quando a gente pensa, né, que aconteceu alguma coisa e a empresa não tinha ali, entre aspas, o mínimo que era exigido ou que era obrigatório. Inclusive, eu trabalho bastante com setores de logística, né, falo que faz a parte de transporte logístico hoje. E dentro da maior parte das empresas, enfim, que a gente tem as contratações, é obrigatório apresentar a convenção coletiva junto com a apólice de seguro, que é para comprovar, enfim, para os parceiros, para as empresas que trabalham junto com essas empresas, que realmente essa empresa, ou seja, né, que está sendo parceira ali, ela atende o que está sendo solicitado dentro de convenção coletiva. Então, eu tenho uma grande empresa da cidade de Campinas, chamada MOB, né? A MOB acho que é uma das maiores do país, são só empresas grandes. E empresas como P&G, Heineken, enfim, né, PepsiCo, todas exigem apólices no momento da contratação. Todas. Melhorou? Vamos lá. Então, a gente tem, né, o risco da própria ação trabalhista e, olha, agora a gente pegou, tem mais ou menos, foi mais ou menos acho que em junho, julho, começaram a surgir ações trabalhistas, e aí, né, palmas aos advogados que são muito criativos, com relação ao não cumprimento de convenção coletiva, independente de sinistro. Ah, mas como assim? Então, a pessoa era funcionária, e aí automaticamente ela foi mandada embora, e aí não tinham, enfim, né, alguns benefícios lá que estavam sendo previstos. Seja ele odonto, saúde, mas a parte de seguro de vida entrou também. Foi juntado, enfim, um orçamento, enquanto ficaria mais ou menos em média, né, o custo do cumprimento integral daquela convenção. Salvo engano, juntaram 2 companhias de seguro, uma ainda foi MetLife, para pegar o valor, né, de quanto daria aquilo. E acreditem, o juiz condenou em cima do valor, porque era obrigatório, o funcionário deveria ter tido acesso, mas ele não sinistrou, sim, mas tinha uma obrigação de estar vigente no momento que ele estava como empregado, como funcionário. Então, assim, hoje, gente, é um risco muito grande a gente pensar em não seguir, né? Eu falo assim, o mínimo, em não se proteger com o mínimo. E isso é o mínimo, porque é o mínimo, porque é obrigatório. Né? E aí a gente tem aí advogados, como eu falei, muito espertos, que estão entrando, mas o pior, o judiciário está dando. Né? Se o judiciário não tivesse dando, tudo bem, mas está dando. Então acaba tendo um risco maior. Começou esse ano esse tipo de ação, não era algo muito comum. O que estava comum era isso que eu comentei com vocês. Abate lá o valor quando tem, abate o valor se indenizou, né? Agrava se não tiver. Agora a gente tem ações que estão sendo entradas pela falta da contratação. O impacto da estrutura de custos, eu falo assim, hoje em dia tem muita empresa que está tendo que colocar, que trazer compliance para dentro, imagino que vocês já trabalhem com compliance, mas muita empresa precisando colocar compliance pela falta da contratação e aí batendo, né? A gente tem diversas denúncias que acontecem, vira e mexe aí dentro do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho vai até as empresas. Não sei se alguém já recebeu o Ministério em algum momento. E também é levantado. E aí, automaticamente, se instaura-se inquérito quando a gente não tem também os seguros que são obrigatórios, tá bom? Além do comprometimento de contratos. Então, tinha comentado com vocês já, né, enfim, a questão da confiança, da perda da confiança dos parceiros, mas a gente também tem uma perda de confiança dos colaboradores, até porque o sindicato, né, eu falo assim, está ali atuante também para contar quais são os direitos. Eu falo assim, aí muitas vezes contando o direito, o funcionário que se sente lesado por não ter recebido, enfim, né, algum benefício que ele teria direito ali, quebra-se uma confiança, novamente um risco grande de ação. O dano à reputação junto ao parceiro, já comentei com vocês que a gente tem empresas hoje que são obrigadas a apresentar esse tipo de apólice para poder fazer a parceria, e a redução da confiança dos próprios clientes. Quando a demanda trabalhista contra a empresa começa a crescer muito, acaba caindo na mídia. Né? E aí, se cai na mídia, a gente tem aí uma perda muito grande com relação à parte de reputação. Bom, tudo isso gera custo inesperado, e aí eu acho que o principal ponto do que a gente está conversando aqui hoje não é aumentar o custo para vocês, pelo contrário, é diminuir os custos, diminuir o risco de ter custos inesperados. A gente tem um aumento dos custos operacionais a partir do momento que a gente tem um sinistro, que a gente tem um problema, que a gente não consegue mais remediar porque a gente não tomou
não antecipou, né, enfim, o problema, além das perdas financeiras aí pelos próprios processos. Então, de novo, né, ações judiciais, infelizmente, quando a gente pensa em empregador e empregado, por mais que o símbolo do direito seja uma balança, a gente sabe que sempre pende para o lado do empregado, dificilmente vai pender para o lado do empregador. O seguro de acidentes pessoais também é um seguro obrigatório. Sei que vocês também trabalham com ele hoje dentro, né, da empresa de vocês. Sei que a gente tem, inclusive, ele de forma facultativa para passageiros, né? Mas, assim, trouxe muito nesse intuito de colocar para vocês. É um seguro obrigatório, de fato, não dá para ficar sem. E é sempre aquela coisa, sempre melhor prevenir do que remediar. Mas já colocamos bastante quais são os impactos, enfim, que a falta do seguro pode trazer, tá bom? Quero apresentar para vocês, não sei se todos conhecem ou não, os seguros de responsabilidade civil. Não sei se vocês já trabalham com ele hoje dentro da empresa, das empresas que vocês atuam ou não, mas são seguros, como eu disse, não são obrigatórios, mas eles são mandatórios hoje. E são eles, o IENO e o DIENO. Os nomes são meio, parecem difíceis, mas é tranquilo. IENO é erros e omissões. E aí, qualquer erro ou qualquer omissão que seja praticada de forma intencional ou não, por qualquer funcionário de uma empresa, tem respaldo por meio de seguro. Tanto na parte de indenização, como na parte de auxílio jurídico. Então, hoje, as seguradoras, além de fazerem, né, toda essa parte de indenizar, de pagar, enfim, o dano que foi gerado contra terceiro, eles ainda oferecem suporte jurídico. Tudo bem? O DIENO é em cima da tomada de decisão. Então, esse aqui ele vai englobar diretores, gestores, coordenadores, todos aqueles que precisam tomar uma decisão e assinam por essa decisão. Respondem, né? Eu falo assim. Então, inclusive, o DIENO, a mais a título de curiosidade para vocês, é uma das melhores ferramentas que a gente tem para que não haja um impacto dentro do patrimônio, né? Eu falo assim, tanto da empresa como da pessoa física, porque ele resguarda financeiramente os tomadores de decisão. Então, vamos lá, ó. O IENO, né, ele tem a proteção contra os erros e falha na prestação de serviço, tá? Eu falo assim, então, para vocês que trabalham com prestação de serviço, é importante pensar que existe esse tipo de seguro, que pode amparar vocês, tá? O DIENO, já tinha colocado para vocês, é para que todos aqueles que trabalhem com cargo de gestão tenham autonomia, né, e tranquilidade na tomada de decisão. Então, esses dois seguros, gente, eles não são novos, mas eles estão aparecendo mais no mercado nos últimos 2 anos. Então, tem aí uns 2 anos que o IENO e o DIENO começou a ganhar uma proporção maior. A gente tinha o responsabilidade civil geral, como nos principais seguros de responsabilidade civil. Ele foi fragmentado para que houvesse um seguro de responsabilidade civil profissional, cobrindo tanto os funcionários como os donos das empresas, enfim, os tomadores de decisão. Isso aqui é importante para vocês. Tá? Eu falo assim, porque esse erros e omissões resguarda vocês, garante vocês, o trabalho de vocês, que se alguma coisa acontecer errada, se vocês fizerem alguma coisa errada, se isso gerar uma demanda jurídica, ou uma possível demanda, ou qualquer tipo de reclamação, automaticamente vocês estão resguardados dentro disso. Por que isso é importante? É importante para trabalhar no dia a dia de uma forma tranquila, sabendo que todo mundo pode errar, né? Eu falo assim, mas que se a gente errar e esse erro custar alguma coisa, não vai sair do caixa da empresa. Tá? A gente tem seguro que respalda. De erros e omissões, nossa, vários. Vamos lá. Dentro do setor de... Você quer que eu fale do RH especificamente? Então, vamos lá. Vamos supor que a folha de pagamento, na hora de fazer o cálculo de uma folha de pagamento, você está fazendo a menor por algum motivo. Até porque se for a maior, dificilmente vai dar problema. Mas a menor. Então, por algum motivo, foi feito, errou, e isso aconteceu, enfim, 3, 4, 5 meses, e esse funcionário foi mandado embora. Esse funcionário foi mandado embora, procurou um advogado, e o advogado pegou o erro. Refez as contas, refez os cálculos, viu que a rescisão estava errada, que o olerite, enfim, tinha informações erradas, que as contas foram feitas de alguma forma errada. Isso, consequentemente, entra dentro do processo, certo? Essa parte específica pode ser acionada dentro do seguro, exato. Porque foi um erro ou uma omissão, no caso, faltou, né, ali uma atenção na hora de fazer um cálculo. Fala assim, então o seguro resguardaria essa parte. Seria um exemplo.
Fala assim, mas tem vários. Eu falo assim, então, eu acabei de acionar para uma empresa o erros e omissões por programação incorreta. Foi feita uma programação, foi dado um comando de uma programação que não poderia ser dado. Isso gerou um prejuízo gigantesco para o cliente. Então, enfim, não posso citar nomes, são empresas grandes. Mas, enfim, tinha uma parte de uma empresa que estava 100% parada, não podia receber nada naquela parte da empresa. Por fim, alguém programou uma entrega e aí essa entrega gerou um prejuízo de R$ 1,5 milhão em 2 dias que o material ficou lá parado. Erros e omissões. E/não. Tudo bem? Seguro cobre, sem problema nenhum. Vai, se for... Sim, vai. Esse é o ponto positivo. O D&O, principalmente, porque acontece, é muito comum, quando a gente pensa, né, em donos da empresa, a gente pedir a despersonificação da personalidade jurídica. Ou seja, pedir para que seja separado o CNPJ do CPF e que o CPF também responda. O D&O dá respaldo, tanto para o CPF como para o CNPJ. Por isso que a gente fala que é ele que blinda ali, né, que dá a proteção para que a pessoa tome decisão de forma tranquila. Porque se chegar no CPF dela, ela tem ali o respaldo do seguro. Tudo bem? Imagina. Não precisa, só o administrador, só o principal, tá? O principal responde, mas todo mundo que tem cargo de gestão, até coordenação, entra dentro do D&O. O E/não, todo mundo. Erros e omissões num contexto geral. Tudo bem? Podem perguntar. Inclusive, vai ficar fácil para vocês entenderem isso quando a gente fala da parceria. Vamos lá. Cobre. Cobre. Tem o RC próprio da área tributária, que chama RC Contador. Tá? Eu falo... Aí cobre erros e omissões, vai entrar no E/não, e se tiver sido um serviço, enfim, por uma área específica, que é a área tributária, vamos supor que a empresa tem uma área tributária dentro dela, contábil, uma área contábil dentro dela. Pode fazer um RC contábil mesmo para essa área específica. E esses riscos são amparados, enfim, de forma, né, ideal, porque aí mais o E/não também cobre, o erros e omissões também cobre. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Posso seguir? Então, vamos lá. Então, é isso, tá? Ele vai garantir uma proteção aí integral, né? Eu falo assim, evitando perdas financeiras, eu falo evitando aí que vocês tenham problemas tanto com relação à tomada de decisões, mas principalmente com erros. Tá? Eu falo assim, é cruel a gente pensar que a gente não pode errar. Né? Eu falo assim, mas hoje em dia, no mundo que a gente está vivendo, onde tudo é processo, tudo é ação, todo mundo quer ganhar alguma coisa em cima do outro, parece que quando a gente tem um erro, né, eu falo assim, isso torna a gente o pior ser humano do mundo. Não é assim que funciona. Né? Humanamente falando, a gente sabe que é impossível aceitar 100% o tempo todo. Eu trabalho muito com médicos. Né? Eu tenho alguns hospitais abaixo de mim hoje, converso muito com médico no que virou a questão estética, por exemplo, dentro do nosso país. Quando a gente pensa em erro dentro de estética, é muito cruel. Sabe por quê? Porque não é só o erro do profissional, é a expectativa. É o que você gerou em cima do outro, né? O que a pessoa queria que acontecesse não aconteceu. Isso gera processo, detalhe, isso gera processo que o juiz condena a favor da pessoa que entrou porque a expectativa dela foi frustrada. É muito subjetivo. Por isso que eu falo, é cruel hoje em dia a gente errar. Mas é importante saber que existem seguros que respaldam os nossos erros. Pois é, deveria, né? Fala assim, mas pelo menos tem indenização nesses casos, porque se for processado, não é a gente que tem que tirar do bolso, é a seguradora que faz, ameniza. Até porque vamos lembrar, né, que em ações trabalhistas, ações fiscais, qualquer tipo de execução, é o caixa da empresa que fica travado. Né? Vocês que têm que rebolar lá com o DP para ver como que vai pagar se tiver com penhora, com alguma coisa em cima. O seguro garante que isso não aconteça, porque é ele que vai, enfim, garantir a ação, é ele que vai pagar ali o valor, sem que seja necessário que alguma coisa aí seja penhorada, algum bem seja confiscado. Tudo bem? Pode.
pode contratar. Eu falo assim, esses seguros são tanto para CNPJ como para CPF, tá, gente? Eu falo assim, hoje em dia é muito difícil pegar uma profissão que não precisa de responsabilidade civil. Eu falo assim, praticamente todas. De novo, né? Estamos numa era onde tudo vira processo, cabendo ou não, mas numa era onde os juízes aparentemente dizem que cabe, porque eles estão dando ganho de causa. Se não tivesse, abortava, acabava. Né? Eu falo assim com as ações. Se as ações continuam, é porque a gente ainda tem muita gente processando e ganhando. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então, vou anunciar para vocês que a gente tem uma parceria agora com a SETPESP, uma parceria para vocês. Então, o bate-papo acho que se justifica muito por isso. A ideia, o que a SETPESP me pediu, que o Lascos conversou comigo, é para que a gente ficasse, tá? Eu falo assim, full time aí para vocês. Inclusive, vocês vão ver que é o meu QR Code, que está aí ao final do meu telefone mesmo, pessoal. Tá? A gente tem uma equipe grande dentro da Velo, mas que a gente possa respaldar vocês nessas dúvidas, nesse tipo de aconselhamento. Renata, mas meu seguro não é com você, né? Enfim, mas eu tenho um corpo jurídico aqui, mas é o meu jurídico que quer falar com você, não tem problema, tá? A gente está aqui para atender vocês, tanto na parte de consultoria financeira, tá? Renata, não sei o que fazer, né? Enfim, a gente está precisando cumprir aqui alguns critérios, a gente está pensando o que a gente vai fazer, estamos com uma demanda que está travando alguma coisa aqui da gente, estamos aqui para ajudar. A parte de aconselhamento jurídico, tá? Eu falo assim, lógico, não estou me colocando para pegar as ações de vocês, mas olha, eu estou com uma dúvida, como que eu trato essa questão fiscal, o que a gente consegue fazer agora? Pouca gente sabe, mas existe seguro, gente, que é contratado depois que a execução vem. Né? Até tinha comentado isso com o Lascos, eu falei, é bem juridiquês isso, mas tem seguro que serve para garantir ação. Então, quando eu tenho uma ação, seja trabalhista, seja fiscal, ou de execução civil mesmo, que vai recair sobre a empresa e eu quero recorrer, chama garantia de depósito recursal. Ao invés de eu ir lá e depositar um dinheiro da empresa ou colocar os bens da empresa, eu coloco uma pólice de seguro no lugar. Então, hoje é difícil descobrir alguma coisa para a qual não tenha seguro. Tudo tem seguro hoje, tá? Então, é isso. Até para encontrar caminhos do que fazer, vou estar à disposição de vocês, tá? Estratégia de proteção, que vai entrar muito nisso que eu acabei de falar, mas principalmente vamos revisar as convenções coletivas, vamos olhar se está tudo bem, se as apólices são cabíveis, se está ok, se não está, para evitar esses riscos jurídicos, tá bom? E a manutenção também de registros, enfim, né, o que vocês tiverem e precisarem, a gente também vai estar à disposição. Outra coisa que a gente conversou é que seria legal se vocês pudessem oferecer benefícios para os funcionários de vocês. Né? De que forma? Como eu trabalho com seguro, aqui vai ser sobre seguro. Então, a gente tem várias coisas. A gente tem seguro de auto, tem seguro de moto, de bike, de celular, enfim, são vários tipos de seguro. Então, esses seguros a gente está oferecendo para que vocês possam oferecer, gente, facultativo, nada obrigatório, tá? Só por serem funcionários de vocês, só pelo vínculo que a gente tem com a SETPESP, a gente consegue dar um desconto de 10%. Tá? Eu falo assim, então vai ser mais barato para o teu funcionário estar fazendo através da empresa, é um benefício a mais que a empresa está dando para ele, então vai ser um benefício para ele, falo assim, vai ficar mais barato do que se ele for procurar no mercado, porque a gente tem parceria, acho que todo mundo já sabe que vai ter sorteio, né? Assim, um dos parceiros que a gente trouxe foi a Allianz, e aí a Allianz, ela que se comprometeu com a diminuição do custo, bem como com os 10% de desconto, tá bom? Vou aqui só voltar aqui, que é importante vocês saberem. Essa contratação ela é individualizada. Então, eu tô com tenho 500 funcionários, mas tem só um que quer ver o negócio do seguro de auto. Não tem problema, não é massificado. A gente está à disposição para atender. Então, qualquer um que tenha interesse pode entrar em contato. E como é individualizado, o atendimento também é personalizado, individualizado para eles, tá bom? Bom, a gente também está à disposição para olhar, para ver junto com vocês toda a parte, né? Do odonto, do saúde, a gente também operacionaliza essa parte, mas, de novo, acho que a parceria ela veio muito mais, né, Lascos, para tentar auxiliar vocês de alguma forma, acho que pelo que eu conversei com o Lascos, era muito mais esse intuito educativo, de auxílio, de apoio, de suporte, do que do próprio seguro em si. Claro, a gente está aqui, a gente também oferece, né, estamos à disposição para estar fazendo, se for necessário, mas o nosso intuito hoje, né, eu não estou aqui hoje como uma corretora de seguro para vender um seguro para vocês. Hoje eu estou muito mais como uma consultora jurídica que entende de seguros para trazer para vocês essa consultoria, enfim, de forma gratuita por meio da parceria. Tudo bem? Bom, eu falei que ia deixar o QR Code, se vocês quiserem apontar, acho que o Lascos vai também enviar essa apresentação, né, Lascos?
esse é o meu contato, né? Eu falo assim, então, se chamar, vai falar diretamente comigo. De novo, a gente tem uma equipe grande, mas nesse primeiro momento, para vocês que estão aqui, a gente combinou que seria esse contato seria diretamente comigo a princípio. Se eu entender que a demanda está muito grande, garanto para vocês que a minha equipe é totalmente especializada e capaz de estar atendendo vocês, mas faço questão de colocar meus melhores consultores para estar conversando com vocês também. Nesse primeiro momento comigo, a gente entender que a demanda ela é muito alta e recorrente, vocês vão começar a conhecer a minha equipe, tá? Agradeço, sei que é super ruim logo depois de um almoço, né? Eu falo assim, tem Não, que você ficar fica ouvindo aí que a alguém gente vai falar. conversar mais. Não, Fica aí. vamos lá, mas tem que ficar ouvindo alguém falar, sei que dá um pouquinho de sono, mas agradeço a paciência de vocês. Vamos Vamos lá. lá. Pontos importantes nesse projeto. A gente pensa lá de trás para frente. Como a gente pode melhorar a situação, não é só financeira do colaborador, é a situação de relacionamento do colaborador com a empresa. Um dos canais é essa que ela mostrou. É você, por exemplo, o colaborador entender que o RH pode ser um hub de informações para ele. De tudo, que ele se sinta seguro de fazer qualquer tipo de consulta. Então, ele chega no RH e quer tirar uma dúvida óbvia, né, do seu contrato de trabalho. Ele pode tirar uma dúvida de parcerias. Então, se ele puder economizar contratando um seguro para a bicicleta elétrica que ele comprou, fazendo seguro dentro da empresa, não, por meio da empresa, vai sobrar recurso financeiro para a família dele. Então, esse é o nosso foco também. Tudo que o colaborador puder economizar de que a gente chama de preço de prateleira e que possa trazer para o RH saiba responder. Tá? E aí vem o outro lado. O quanto que o setor está a fim de botar a mão na massa e ampliar o seu leque de atuação dentro da empresa. Porque nós sabemos que existe o profissional que ele tem 3 níveis, né? O profissional que está doido para sair, está fazendo o mínimo, o profissional que está ali no morno e aquele profissional que está motivado e que quer buscar novas soluções. Então, esse é o momento. Então, ali ele vai trazer atratividade. E aí começa aquela história. Estamos aqui em casa, estamos entre amigos, todos sabem, o nosso setor não é um setor que tem uma grande atratividade. Não é um setor de TI, não é um setor de programação, que o pessoal está buscando. O Marcelo que saiu daqui, que fez a palestra para vocês, ele está com 3 vagas em aberto lá que ele não consegue. E salários altos. Programador, Python, ele precisa de Python. IA é cima muito de Python. Então, o nosso setor precisa ter outros elementos de atratividade, não só remuneração. E um dos caminhos é esse. Outro desafio, vão guardando as perguntinhas aí que eu vou abrir daqui a pouco para perguntas. Outro desafio é o seguinte: no passado, eu digo um passado um pouquinho mais distante, meados dos anos 80, nós não tínhamos muita diversidade de produtos e serviços no mercado. As coisas eram mais padronizadas. Só para ter ideia, não estou falando de muito tempo. Nos anos 70, que não tinha streaming, era TV fechada, TV aberta, 3, 4 canais que tinha à nossa disposição. E nós assistíamos o filme no horário que eles decidiam, a TV. Então nós éramos assim consumidores passivos total. Pouca gente tem essa idade aqui, mas era assim que funcionava. Tá? Então hoje a gente está numa situação absolutamente inversa. O nosso desafio é como a gente vai satisfazer as gerações que estão crescendo com tudo do jeito de consumo que ele quer, na hora que ele pretende, o formato. Então, assim, está muito mais difícil uma empresa que tem 300 colaboradores você facilmente cumprir a expectativa deles. Muito difícil. Então, seguros. Uma grande revolução foi de alto. Grande revolução foi de alto. Grande, com certeza. O alto era prateleira total. Teve uma época, de novo, eu estou saudosista hoje aqui, mas é bom a gente fazer essa comparação. Gente, teve época que pouco importava o ano do carro. Pouco importava a idade do motorista. Era Opalão, custava tanto seguro por ano. Acabou. Esse era o parâmetro. Hoje, as meninas que estão aqui especialistas, têm aparelhinho no celular do condutor que mede frenagem, curva acentuada. Você faz, certo, Renata?
Hoje tem seguradora que quando você fecha com ela, a gente tem a Juntos no mercado hoje, ela não te precifica o valor de seguro. Você vai dirigir 80 quilômetros e depois de 80 quilômetros, ela vai fazer uma média do seu perfil de condução e com o seu perfil de condução ela vai lá e precifica. Então, olha como é que está o nível de personificação de tudo, certo? Então, como é difícil essa geração que está entrando, tem pessoas que, outro dia uma empresa, também não posso falar o nome, mas que eu tive uma coincidência de participar, um dos entrevistados, ele sentou na frente do gestor de RH e quando o gestor de RH começou a falar, ele falou assim, não, peraí, deixa eu explicar. Eu não trabalho presencial segunda e sexta, terça, quarta e quinta, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Ele colocou as premissas dele para a vaga. A gente está lidando com essa mentalidade. Está errado? Vamos retomar aqui a palestra anterior. Ele é diferente? Eu não sei se ele é diferente, porque a gente está começando a ter uma nova realidade. Então, no meio de produtos, é muito interessante. O que a gente procura aqui? Dar a chance de vocês, empresas, perguntarem para um especialista se dá para personificar algo. Se dá para moldar determinado produto com a característica da empresa. Hoje, presente aqui, eu tenho empresa enorme, média e pequena. Então, são anseios distintos, são realidades econômicas distintas, são produtos distintos. Então, é muito importante isso, saber que hoje o recurso humano de vocês, tanto para trás, que eu chamo, vocês atenderem o colaborador, quanto para frente, o RH buscar no mercado uma solução para a corporação, esses dois meios, você já consegue ter mais informações. Então, é isso nesse sentido de buscar. E outra coisa, se eu não me engano, você também está à disposição para reformular ou readequar tudo aquilo que vocês já têm dentro da empresa. Mesmo. Ela pode fazer uma avaliação se o seguro que vocês contrataram está adequado, se estão pagando muito, se estão pagando pouco, se tem outra coisa melhor. Então, isso é importante. A nossa parceria com a Velo é também disso. Não é só venda dela, não. Sem querer te cortar, Lascos. Mas eu falo assim, isso é a coisa mais importante que vocês precisam sair. Se eu conseguir colocar isso na cabeça de vocês, hoje eu saio daqui feliz, né? Seguro não é um assunto que as pessoas têm, né, um prazer de conversar. Eu falo assim, mas eu tenho muito prazer de falar sobre isso, né? Não porque eu trabalho vendendo, mas porque eu realmente acredito na conscientização com relação ao seguro. E aí, assim, tudo dentro de seguro tem que ser consultivo. E é isso que vocês precisam entender. Tudo tem que ser consultivo. Então, assim, um seguro, ele é bom, você só descobre se um seguro é bom ou não quando você realmente tem um sinistro e você precisa acionar. O problema é que se ele não for bom, aí também é tarde. Aí também não adianta mais. Aí você vai descobrir que ele é ruim no pior momento de todos. Né? Eu falo assim, então, quando a gente fala de revisitar, de olhar se está certo, se está errado, gente, é muito comum, principalmente em seguro de auto, todo mundo está bem mais acostumado com seguro de auto. A gente pegar hoje danos contra terceiros, prejuízo contra terceiros de 50 mil. Gente, me conta um carro que vale 50 mil hoje. Não tem. Aí o pior é que eu pego gente com seguro de 50 mil andando ali no Itaim. Eu falo assim, onde a gente tem carro de milhões. Eu falo assim, exato, não paga nem a lanterna. Então, teu seguro é bom ou ele é ruim? Depende. Né? A gente tem que entender, depende. Eu falo, tem que entender o para quê. Por que você tem ele? Então, assim, quando a gente se coloca nessa função de estar aqui e falar, ó, é consultivo, a ideia é entender, é readequar, não entendam isso como venda. Não é uma venda. Foi que eu falei, galera, eu tenho meu corretor, não tem problema, continue com ele. Só vamos entender se isso está correto ou não, porque depois que aconteceu, depois que você bate numa Lamborghini com um seguro de 50 mil para terceiro, aí o máximo que você pode fazer é chorar. Porque para conseguir pagar ali não vai ser fácil. E agora é a vez de vocês falarem um bocadinho. Que a gente já falou aqui bastante. Então, estamos abertos aqui a algumas dúvidas, questionamentos. Fiquem à vontade aqui. Temos aí uns 5 minutinhos para esse bate-papo. Sim, lá no Comitê Jurídico, no Conjur também. Se ninguém mais tiver pergunta, eu vou fazer o sorteio. Você falou isso agora, agora não vai ter mais pergunta. Ah, não vai ter mais pergunta. Vamos fazer o sorteio. Fermin, peça essa sacolinha. Temos alguns gente, também, novamente. Vocês confiam no Lascos para ele tirar os 10 papeizinhos? Tudo bem para vocês?
Vou deixar ele pegar 5, você pega 5? Pode ser assim? Então tá bom. Teve alguém, gente, que não preencheu? Acho que todo mundo preencheu, né? Ó, só para vocês Alguém saberem. não preencheu? Os brindes que vocês vão estar recebendo, enfim, né, são de 2 grandes parceiros que a gente tem. Uma é a MAG, para quem não sabe, a MAG é a Mongeral Aegon, é uma seguradora com 200 anos de mercado. Ela é a empresa mais antiga do Brasil com atividade ininterrupta, tá? E ela trabalha só com a parte de seguro de vida. Então, ela não trabalha com nenhum outro tipo de seguro além desse. E a outra é a Allianz, que acho que a Allianz todo mundo deve conhecer, eu falo assim, muito forte em seguro de auto, mas também forte na parte de responsabilidade civil, enfim, dentre outros. A gente trabalha só com as duas? Não, a gente trabalha com todas as seguradoras do mercado brasileiro hoje. Tudo bem? Bora lá, tira 5. Fernanda Maria Matos. Fernanda Maria Matos, da empresa ATT. Tá. Então tá aqui, Fernando, ó, um brinde da Allianz para você. Tá bom? Daqui para fazer suspense. Vamos lá. Depois letra N. Ana Clara Herrero. E Ana, ó. Também um brindezinho da Allianz para você, tá bom? Olha, eu vou pegar o meu agora aqui, peraí. Um K. Kelly Cadedo Santos. Chegou agora, hein, cara? Não tinha de manhã, hein? Veio só para ganhar o negócio aqui. Você tava aí? Kelly ganhou um copinho térmico da MAG. Ah, obrigada. Imagina. Chacoalha, chacoalha, chacoalha. Vou deixar as mochilas pro final, tá, gente? Que eu sei que todo mundo quer mochila. Beatriz Lacerda. Beatriz, sorte, e o último, são 10, né? São meu, 10. O meu são 5, São dele 5. Tá. Ah, não acredito. Tô olhando para você. Silvia. Gostou? Você viu só? Ah, então parabéns. Tá vendo? Te deu sorte. Vamos lá, Lascos. Mais 5. Você preencheu? Ele quer uma mochila. Tira a última. As duas últimas são mochila. Marcato. Quem tem o sobrenome de Marcato? Helena. Manuela ou Manuele? Daniele, perdão. Daniele de Blos? Blanca? Não acertei nada, né? Acertei nada. Errou o nome inteiro. Só tem 3, errei os 3. E não tem Manuela aqui. Esse foi ruim. Esse foi ruim. ruim. Por isso tem Falta um ainda. que ser datilografado. Isso aqui vale, não? Vale isso aqui? Não? Ah, mentira! Um antes! Isso. Ah, tá. Eu falo porque foi um antes da mochila, cara. Imagina. São quantos mais? Faltam 2. 2. Agora são as mochilas. Uma mochila da Allianz e uma mochila da MAG. É, bastante gente falou, eu queria mochila. Vamos lá, quem foi? Diego Almeida. Ah, você deixou o número cair, hein? Aí, tá vendo? Diego ficou com a da Allianz. Imagina. E a última mochila? E a última é de uma empresa que acabou de mudar de nome, entre aspas, Porto de Registro Aguinaldo. Ah, é. Ah, é, Aguinaldo foi com a mochila. Imagina. E aí, tudo bom, filho?
Bom, pessoal, então é isso. Mais uma vez, foi um prazer conversar um pouquinho com vocês. Continuo 100% à disposição. Podem me acionar, tá? Estou aqui para o que vocês precisarem. Vamos junto, vamos fazer dar certo. Vamos revisitar aí o que vocês têm e garantir que vocês estão hoje realmente protegidos. Tá bom? Até mais. Boa tarde para vocês. Bom, antes do coffee, alguns avisos. A gente vai dar uma paradinha daqui a 5 minutinhos lá para mais uma parada. Eventos que vão acontecer aqui programados para o próximo ano. Claro que um dos eventos já é o retorno do final da pesquisa de cargos, salários e benefícios. Temos a confirmação qual é a data final de entrega do material. Então, botem esse nome na cabeça de vocês. A data, 5 de dezembro, por favor. Ano que vem, nós teremos no primeiro semestre um seminário técnico semelhante ao que nós fizemos esse ano, que foi só de tecnologia, voltada à descarbonização. No próximo ano, provavelmente no mês de junho, ou maio ou junho, nós teremos um seminário com 3 temas. Vai ser recursos humanos, vai ser tecnologia voltada para recursos humanos, que a gente vai conhecer um pouquinho no próximo painel. Muita IA voltada para o motorista, E a gente vai trazer também uma questão que é sustentabilidade no setor. Então, eventos que tem no primeiro semestre. Teremos também no dia 15, 16 e 17 de maio o nosso congresso jurídico, que é muito voltado especialmente para a área jurídica. Retomando, vai ser o 25º. E em setembro, na comemoração, ano que vem, faremos 85 anos como entidade. Nós teremos um evento de RH um pouco diferente desse. Esse aqui foi mais assim para produtos, né, diretamente ligado a vocês. Pretendemos fazer em setembro palestras com pessoas de fora do setor, com temas que podem agregar a nós. Então, isso tipo aqueles Amir Klink da vida, não será ele, mas assim, pessoas que possam trazer experiências de vida e vai ser um evento muito mais amplo, né? Então, isso será em setembro. É o nosso próximo evento específico de RH. Né? E nossos comitês continuam. Tem pessoas aqui que participam de mais de um comitê, comunicação, jurídica, etc. Ano que vem também tem uma programação boa. E é isso. É isso aqui. Estamos à disposição de vocês. Tá?